Boa noite, já estamos no ar aqui no Facebook. Quero começar dando boa noite a todos os professores e professoras que estão ao vivo conosco aqui no Facebook e dizendo que nós temos a honra, nós da VVC, do Instituto Península, temos a honra hoje de receber o professor Leandro Carnal, que é professor e doutor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Professor, é uma honra receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, e acima de tudo, muito obrigado pela audiência dos meus colegas de profissão. Vamos fazer hoje, talvez, boas perguntas para que cada um encontre suas próprias respostas. Muito bem. Quero lembrar para vocês que já nos conhecem da VVC, ou se você está chegando hoje pela primeira vez aqui, que a VVC é uma iniciativa do Instituto Península focada no desenvolvimento integral de professores, sobretudo da escola pública, da rede pública. E por meio de 4 percursos formativos, que contempla mente, corpo, emoções e propósito, nós queremos levar uma abordagem integral, de olhar para o ser humano de forma integral, como o professor se reconhece como ser integral e considera o aluno como ser integral. E eu quero contar para vocês rapidinho que a palavra vivecer nós pegamos emprestado um neologismo, uma palavra inventada pelo grande Guimarães Rosa, que é a junção de viver e ser, e numa interpretação nossa da VVC, é viver sendo, viver enquanto se vive. E, professor, no início desse ano, logo em março, no início da pandemia, o Instituto Península fez uma pesquisa com todos os professores, levando em consideração professores de todas as regiões do Brasil, de diferentes situações, e a pesquisa mostrou que 80% dos professores estavam angustiados, se sentindo inseguros com o novo momento, com a dificuldade de, muitas vezes, utilizar a tecnologia, mas também de encontrar e acessar esses alunos que muitas vezes estão em contextos que não têm internet, não têm computador, e que isso gerava e gera muita angústia nos professores, porque eles não sabem o que fazer diante de tudo isso. E, por esse motivo, também, a nossa live de hoje, o tema é Por um Sentido na Vida, com esse recorte de para professores. Eu quero começar perguntando para o senhor como o senhor enxerga essa situação atual do professor da educação pública brasileira, levando da educação básica, levando, sobretudo, em consideração esse momento de pandemia que a gente vive. Obrigado, João. Uma grande honra estar aqui fazendo parte do projeto Vivecer e queria muito agradecer essa possibilidade de conversar com colegas. Tenho feito muito isso, tenho projetos aqui em São Paulo com a escola pública, eu próprio, um professor de escola pública, a maior parte da minha vida na Unicamp, na escola estadual. Bem, eu gosto muito da solução desse neologismo do Guimarães e eu daria ainda uma possibilidade da gente ampliar. Eu vou viver e eu vou ser, e graças a isso eu tenho a possibilidade de florescer. Ou seja, o que é o florescimento? É a capacidade de, após cada inverno, reencontrar na primavera a chance de um novo caminho. Só que a condição para a primavera e a condição para florescer é a existência da dificuldade do inverno. É na dificuldade que eu cresço. E como diria um grande educador amigo meu, que muitos conhecem, Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola. Vocês lembram que o ano passado, meus queridos e minhas queridas colegas, quando começou 2019, um novo governo, um novo desafio, muitos de nós achávamos que seria um ano difícil. Que saudades de 2019, né? Ah, que momento tranquilo era aquele, que tinha aula, que a gente ia para a escola e que as coisas eram bem mais tranquilas. Eu tenho medo que a gente venha a sentir falta de 2020 o ano que vem. Esse é meu maior medo. Quando a gente lembra quando tinha só uma epidemia, só uma crise econômica e assim por diante. Nenhum de nós, nenhuma de nós, ninguém quer crise. E nós estamos enfrentando uma tripla crise econômica, política e de saúde pública. Isso é inédito no Brasil. Sempre enfrentamos crises separadas. E agora é uma crise tripla de pandemia, de colapso de instituições políticas e de uma perspectiva econômica difícil. A educação sempre foi um grande desafio. Sempre foi um exercício de resiliência, mas ele está ainda mais intenso nesse momento. Nós fomos sequestrados
não fomos desalojados, fomos sequestrados da nossa zona de conforto, fomos abduzidos, fomos levados para um lugar que nós não sabíamos. O que seria o mundo ideal? Temos uma epidemia, oh, que terror. As escolas com excelentes laboratórios de informática chamarão os docentes e lá com equipes com máscaras e nós também teremos orientações para fazer aulas muito boas pela internet, com roteiros, iluminação, etc. Não foi o que aconteceu. Raramente uma escola tem condições de fazer da sua unidade projeções via internet para os alunos. Raramente nós fomos orientados. Ninguém na sua licenciatura, e estudamos tantas coisas, Lei 5692, Lei 7044, Piaget, Paulo Freire, ninguém estudou iluminação, live, uso do microfone, sistemas de Skype, de Zoom e outros. Ninguém foi preparado para isso. Fomos obrigados a aprender a dirigir com o carro em movimento. Nossa atenção foi muito grande. Surpresas até aqui. Conseguimos fazer alguma coisa no campo da educação à distância. E outra surpresa maior, nossos alunos não eram tão bons em tecnologia como a gente imaginava. Eles usavam o computador do ponto de vista lúdico, não usavam do ponto de vista do conhecimento. Então, eles também tiveram suas dificuldades. E uma dificuldade especial, se a crise atingiu escolas privadas, se a crise atingiu escolas com alunos que têm celulares de última geração, têm computadores de mesa em casa, tem escrivaninhas, tem acesso à internet em casa e tem pais que, com formação superior, muitas vezes podem dar auxílio aos seus filhos, a crise para nós da educação pública foi ainda pior, porque os alunos têm celular, mas nem sempre compatíveis ou com uma capacidade de acompanhar uma aula. Os alunos em casa não têm computadores, não há espaço, às vezes, não tem um fornecimento de uma rede de internet, não tem um acesso a uma rede de escala e de banda maior que possam utilizar com maior capacidade. Resultado, além de tudo, o fosso entre educação pública e privada ficou ainda maior. Sempre foi grande, ele ficou ainda maior. Nós estamos quase no pior dos mundos. Quase no pior dos mundos. A única coisa positiva é que, ao contrário de tantos colegas, sendo professores públicos, nosso emprego é estável. É a única coisa positiva nesse momento. E vamos partir do que nós temos. Temos empregos estáveis, temos a capacidade de pensar, e o professor de escola pública, por natureza, é inclinado à reflexão sobre educação, sobre o sentido de cidadania. Então, eu não posso mais dizer o que eu não tenho. Eu tenho que dizer agora, doravante, a partir desse momento, o que eu tenho. O que eu tenho é um emprego, eu tenho alunos que precisam de mim, eu tenho pouquíssimas condições técnicas e eu tenho uma vontade enorme de fazer alguma coisa significativa. Isso é o que eu tenho. Eu não tenho muitas coisas, mas eu não tenho é um dado. O que eu tenho é isso. E aí eu começo a nossa reflexão, que vai longe aqui hoje, com muitos debates, com a frase do Rabino Hillel, um intelectual da Palestina romana ocupada, lá no século I a.C. O Rabino Hillel dizia o seguinte: se não eu, quem? Se não agora, quando? Essas duas perguntas, das três clássicas que ele faz, eu gosto muito. Se eu não fizer o que tem que ser feito, com as condições que eu tenho, quem fará? E se não for agora que eu vou dar um passo para tentar atender da melhor forma possível o meu aluno, que se afastou do ambiente escolar, está prestes a voltar, em condições que nós ainda não sabemos quais serão essas condições, com muito mais medo, se não o fizer agora, quando faremos? Então, o aluno não tem várias opções, ele não é um aluno de rede privada que tem várias opções. Ele não é, como dizem dois autores em um livro, que se não aprenderam na escola, aprenderão na vida. Se meu aluno não aprender na escola, será muito difícil que ele aprenda em outro lugar. Então, não se trata de um aluno que tem alternativas. Trata-se da barreira entre civilização e barbárie. E hoje, quem está na trincheira para fazer essa barreira existir, avançar e continuar tendo sentido, somos nós, professores. Não podemos tudo, é óbvio, mas nós podemos muito. E nós vamos tentar muito, nem que seja de raiva. Nem que seja de raiva de tudo que está aí, nós vamos tentar muito, porque
Meu aluno só tem a mim, ele não tem alternativas. Não é um aluno que, se não aprender inglês comigo, vai viajar e fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Não é um aluno que, se não aprender geografia comigo, indo à Ásia alguma vez, vai aprender localizações, espaço, etc. Não. É um aluno que tem a mim e eu sou a porta para ele exercer essa cidadania nesse maior valor que alguém pode ter no Brasil, que é o acesso à educação pública e que depende muito do professor, quase que isoladamente do professor. Deveria depender também de outras instâncias, mas depende do professor. Então, é muito grande o desafio, talvez seja um dos momentos mais difíceis da história da educação brasileira, em meio a tendências que atacam a escola, querem muito mais filmar e vigiar os professores do que apoiar as escolas. Em meio a tudo isso, o que é que eu vou fazer por uma boa educação, por um futuro, pela cidadania, e nem que seja de raiva, para eu fazer algo significativo? É isso que eu quero discutir essa noite. Eu não tenho respostas, mas eu quero fazer perguntas com vocês, colegas, para a gente conseguir ao menos sentir que o seu problema e o meu problema não é o problema de todo mundo, mas é o nosso problema. E juntos nós somos uma parte importante, como trabalhadores e como pessoas ativas no campo da cidadania. Como é que eu vou viver ser? Como eu vou viver, eu vou ser e, com isso, florescer, porque o inverno está difícil, o inverno está puxado, mas exatamente por isso eu estou ansioso por uma primavera muito grande, que ainda não chegou, mas pode ser que chegue se a gente fizer algo. Muito inspirador, viu, senhor professor? Muitas vezes, quando nós conversamos com professores na BVC, em muitos lugares que nós vamos fazer formação, muitas pessoas nos lembram dos problemas históricos da educação. Falam, mas como que você vai falar de propósito, João, Mari, Sil? Como você vai falar de sentido se nós temos antes que resolver salários defasados, infraestruturas inadequadas, professores sobrecarregados, a desafiadora relação professor-aluno, professor-família, professor-gestão? E o senhor sabe, o senhor tem conhecimento de causa, o senhor sabe que esses problemas são históricos no nosso sistema público de educação no Brasil. Apesar de tudo isso, o senhor acredita que é possível buscar um sentido na profissão de professor? Bem, eu sempre acreditei nisso. A minha primeira experiência de magistério foi em uma escola estadual no interior do Rio Grande do Sul, escola estadual em Dois Irmãos. Eu saía de outra cidade, pegava um ônibus, levava lanche, porque eu dava aula tarde e noite, não tinha dinheiro para comprar lá, ganhava muito pouco, ia e voltava de ônibus, e o ônibus não vinha até minha cidade na volta, não era o horário dele, vinha até a cidade vizinha, de lá eu pegava outro ônibus, de lá eu voltava para casa. O salário era muito baixo. Agora, vamos pensar em problema histórico. Os professores da rede pública já ganharam mais do que hoje. Então, quando a gente fala histórico, tem que ter um cuidado para não usar esses argumentos como sociologia, que eu vou dizer assim, todo mundo é assim, ou história sempre foi assim. Não. Professores da rede pública já ganharam bem mais do que ganham hoje. E já ganharam menos também. Já houve alguma recuperação salarial na média dos estados brasileiros. A grande questão é sempre nós, como profissionais, vamos lutar por um salário digno em meio a uma função muito importante. Mas eu não vou esperar para começar a dar uma boa aula no dia paradisíaco que o ministro da Educação bater na minha sala de sexto ano, abrir a porta e dizer: Leandro, soubemos que você tem dificuldades, estamos aqui para ajudá-lo. Trouxemos esse material, vamos reformar essa sala, seu salário será quadruplicado e nós vamos fazer curso de capacitação. Se eu esperar esse dia para começar a dar uma aula boa, eu lamento dizer de forma realista que nós morreremos sem que isso ocorra. Então, sim, sempre manter mobilização, porque é uma obrigação do educador lutar por grandes e melhores condições físicas, materiais. Porém, vocês sabem que há muitos anos trabalhando no MEC, há mais de 20 anos, e fazendo visitas a escolas por todo o Brasil, faculdades de ensino fundamental, um dia eu entrei em uma escola de um estado bastante rico, e encontrei uma coisa que eu nunca imaginei possível, uma professora dando aula em um container de importação. Não havia salas, e o governo achou que seria uma boa solução colocar uma professora e 40 alunos dentro de um container. O sol batia no container. Era uma experiência extraordinariamente ruim,
um dia quente. E eu vi, caros e caras colegas, eu vi uma professora dando aula no container. Ela teria tudo para desistir, não? Ela poderia dizer, se o governo me submete a uma situação vexatória, ridícula, me paga um salário baixo, me coloca numa unidade de exportação de soja para eu dar uma aula, eu não tenho obrigação de dar aula, eu posso virar as costas e dizer, vamos lá, vamos para o pátio, pelo menos respirar ar puro. Vocês sabem que ela deu aula. Eu não acho que a gente deva fazer tudo em qualquer condição, mas eu já vi em escola indígena no México um professor dando aula debaixo da árvore, e já vi em escola de elite em São Paulo, um professor em uma sala de última geração, fazendo uma porcaria de trabalho, fazendo uma aula que tinha toda a tecnologia à sua disposição. Então, sempre, sempre, sempre lutar por melhores condições. Enquanto elas não ocorrem, a minha função é dar a melhor aula possível dentro dessas condições. Diminuem as coisas práticas, materiais, a iluminação é ruim, há goteiras, o vidro está quebrado, há barulho na rua, meus alunos estão sentados em carteiras que tiram pedaços das roupas porque estão lascadas. Tudo isso é a minha realidade. E, de repente, em algum momento, naquela aula, eu consegui fazer sentido, um aluno teve uma iluminação e nenhum professor sabe até onde vai a sua influência. De vez em quando eu reencontro os alunos daquela escola estadual em Dois Irmãos. Você não sabe até onde vai a sua influência. Sempre lutar, sempre com consciência política. No caso extremo, sempre estar consciente criticamente, pressionar quem deve e recolhe tantos impostos, fazer sua parte na educação. Mas, se não agora, quando? Se não eu, quem? E o que eu vou fazer a partir daquilo que eu tenho? E isto é um otimismo estratégico prático que eu tenho que ter. E eu faço diferença nesse campo. Sim, eu sei perfeitamente das condições complicadas. E o que eu vou fazer a partir delas? Porque, convenhamos, há pessoas pessimistas e que já entregaram os pontos que, se estivessem em uma sala perfeita, continuariam sendo maus profissionais. E, curiosamente, em toda a escola que eu trabalhei a minha vida inteira, em meio a condições às vezes muito boas, às vezes muito ruins, havia colegas fazendo um trabalho extraordinário. E eu acho isso uma das coisas mais impactantes de acompanhar no magistério. As pessoas capazes de trabalhar apesar de tudo. Muito bem. Professor, nós temos consciência, quando a gente fala de propósito, de sentido, nós temos consciência que esses são arranjos muito pessoais de cada um, como vai responder às experiências que foi submetido na vida, a capacidade de cada um de elaborar e de refletir sobre o seu próprio percurso. Mas o senhor é um dos intelectuais, um dos filósofos mais relevantes do nosso país e tem uma fala muito franca e que acessa muito o professor, a professora. Nas minhas andanças pelo Brasil, o senhor sempre é citado como uma referência mesmo para nós, professores. Então, dito isso, o senhor sugeriria possibilidades de caminho, de iniciativa para quem está nos assistindo e que quer começar a fazer esse diálogo interno em busca de sentido? Então, em primeiro lugar, foi dito logo no início, já eu acho muito inspirador pensar que nós somos uma totalidade, temos que ter um pensamento holístico, ou seja, inclusivo. Comecemos pelo nosso corpo. Nós, professores, sofremos de doenças específicas, varizes. Por isso eu tenho que cuidar, colocar os pés para cima, ter cuidado, consultar especialistas. Nós temos problemas nas pregas vocais, especialmente calos que vão aumentando com o tempo. E outro drama muito físico, aí também no campo psicológico, professor é uma função que tem muito estresse. Então, eu tenho que estar atento às minhas pernas, eu tenho que estar atento à minha postura para não ter dores nas costas, escoliose e outras, eu tenho que estar atento à hidratação da minha garganta, a bons hábitos de alimentação, eu tenho que estar atento também ao estresse, porque ele vai crescendo. Ele vai crescendo ao longo do ano, tem a chamada outubrite, novembrite, quando a gente começa a explodir com os alunos, porque estamos tensos, está ficando calor, está ficando insuportável. Então, eu tenho que estar atento ao estresse para introduzir na minha vida relaxamento, meditação, chá, o que for, para eu me acalmar. Essa é a parte física. Eu tenho que ter meu trabalho profissional.
O que é que eu estou dando para os meus alunos? Qual a relevância do meu conteúdo? Por que que eu estou aqui e eu tenho essa disciplina e não outra? O que a minha área, história, filosofia, matemática, educação física, educação artística, o que a minha área mudou em mim? Por que que eu sou outra pessoa? Porque eu estudei isso. Como transformou a mim? Eu tenho que, em cada aula, relembrar como o conhecimento me transformou. Porque essas condições são importantes para eu convencer o meu aluno de que o conhecimento me transforma e pode transformar a ele. Nós aprendemos recentemente, em episódio em Santos com o desembargador, que estudo e boas condições não produzem caráter. Nem todo mundo melhora no seu caráter ou se torna sábio porque virou uma grande personagem que estudou em boas escolas. O estudo sozinho não faz isso, mas o estudo com valores, aquilo que a gente chama de currículo oculto, o aluno capta imediatamente. Ele vai esquecer o que é um adjunto adnominal, ele vai esquecer o que é uma oração reduzida de gerúndio, ele vai esquecer o que é mitocôndria, mas ele vai lembrar da atitude dos professores. Atitude humana, a conversa e assim por diante. Você e eu já esquecemos quase tudo daquilo que não é da nossa área, mas lembramos da personalidade de vários professores. Como diz Paulo Freire, todo professor é marcante, inclusive os ruins são marcantes. O professor ruim também é marcante. E o professor é fundamental nisso. Cuidei do meu corpo. Levei em conta que eu sou uma realidade física, que eu tenho que ter cuidado com a alimentação, tenho que ter cuidado com o excesso, por exemplo, de café, hábito de professor, tenho que ter cuidado com o excesso de trabalho no final de semana, defeito da nossa profissão, a família toda vendo Fantástico e eu corrigindo prova. E eles ainda não colaboram. Vem para cá, vem, deixa. Não, eu não estou vendo TV porque eu adoro essas provas. Não, ninguém ajuda. Ser professor é trabalhar sábado e domingo. Isso é um terror, mas faz parte da nossa função. Faz parte da nossa função. Isso é um lado difícil da nossa função. Cuidei do corpo, controlei o estresse. Professores se matam menos do que policiais militares ou médicos. O suicídio é mais comum entre policiais militares, 6 vezes mais comum do que entre outras pessoas. Professor não é um grande suicida, mas professor é alguém candidato ao estresse com frequência. Com frequência é candidato ao estresse. Porque administrar uma turma de ensino fundamental e médio é muito complicado. Precisa de um grau de atenção, de energia física e psíquica, gente, que é muito mais desafiador do que enfrentar apenas um paciente em um consultório. Já pensou? Se você fosse um médico e sentasse ao consultório e viesse um aluno por vez, sentasse em uma cadeira confortável, você conversasse cara a cara com um de cada vez, que maravilha seria a nossa função, né? Nós estamos lá enfrentando 35, 40, 50 e repetidas vezes, e em condições difíceis, porque os pacientes respeitam mais aos médicos do que os alunos respeitam aos professores, fazendo reunião de pais. Então, eu tenho que pensar no estresse, é uma realidade para o professor. Eu tenho que pensar quais são os valores e propósitos para aquilo que eu escolhi. Se eu não estiver convencido que o que eu dou é fundamental como disciplina, como área de conhecimento, que eu posso mudar a vida de alguém, que aquela informação é transformadora, o aluno vai sentir esse entusiasmo. E, finalmente, ser professor é atualizar-se constantemente. Aí eu vou ter que reabastecer essa caixa d'água, porque ela seca rapidamente. Eu vou começar a repetir coisas, vai ficando chato, monótono, repetitivo. Por isso eu digo aos meus alunos que é fundamental ler, eu estou partindo do pressuposto que é fundamental que eu também leia. E tempo é algo que a gente decide. Tempo é uma decisão pessoal. Se eu estabeleço que toda semana eu lerei tantas páginas, ao menos, da minha área, da minha função, em educação ou de conhecimento, eu vou, então, começar a perceber que eu vejo novas ligações, mudo atitudes em sala de aula, repenso a avaliação, tenho um novo olhar sobre disciplina, que é um campo muito complicado na nossa área, sobre o qual a boa bibliografia nova, inclusive. Ou seja, eu vou tendo soluções para não ficar de pé, reclamando das turmas, nas salas dos professores, fazendo conselhos de classe repetidos e ficando irritado em reuniões de pais. Ou seja, eu preciso abastecer
o combustível do meu motor, e esse combustível é conhecimento. Senão eu vou começar a viver na repetição. Cuidei do corpo, tenho propósito, renovação constante de conhecimento. Isso é um projeto, e é um projeto frequente. E ele precisa ser feito com uma decisão pessoal, que aliás, nem os colegas ajudam nisso. Se você começar a ler livros na sala dos professores, vão achar que você está antissocial, você não está querendo conversar com as pessoas, não? Porque nós temos que tomar uma decisão individual de fazer a diferença. E se você encontrou um ambiente propício a isso na escola, parabéns, é muito raro. É muito raro. Eu já passei por dezenas de escolas. Eu tive um diretor a minha vida inteira que me ajudou. Outros eram indiferentes, a grande maioria me atrapalhou bastante, muito. Então, essa é a nossa realidade. O que eu vou fazer? Ah, não tenho vontade, isso é demais. É muito esforço para pouco dinheiro, eu entendo. Mas não fique no magistério. O magistério não é um campo que possa ter gente derrotada. O magistério não é um campo que possa ter gente sem esperança. O magistério não é um campo para gente amarga e ressentida, porque eu estou lidando com seres humanos jovens e eu não posso ser amargo ou ressentido. Então, eu entendo quem desistiu, porque é muito pesado. Eu próprio já enfrentei muito questionamento nisso. Mas se você acha que não tem força para isso, que não é o seu campo, esse é o bom do magistério. O que você ganha como professor pode ser obtido em muitos lugares, pode ser obtido em muitos outros lugares. Então, se não causar alegria, prazer e sentido de vida, não vale a pena. Realmente não vale a pena. Quem está empregado na Bolsa de Valores e às vezes ganha milhões, é estressante, trabalham de madrugada, vivem na gritaria, na correria, não tem mais vida. Essa pessoa pode dizer, nossa, minha vida está muito puxada, mas eu ganho 350 mil por mês. O magistério não é esse lugar. O magistério não é o lugar. Você vai dizer, tá, nossa, aquele sexto ano é um horror, mas o salário vale a pena. Não. Tem que ser algo significativo a partir da sua opção. E se não for, a vida é muito curta para eu estar no lugar errado. O magistério não pode ter profissionais ressentidos, amargos, que cada vez odeiam mais aos alunos e aos colegas, que não conseguem administrar sua própria frustração. Eu sei que é puxado, e é por isso que você é professor, que eu sou professor também. É puxado, mas é possível. Se você foi educado, e eu fui educado, é porque alguém apostou que a gente era um caso viável. Não podemos negar isso que nós tivemos para aqueles que vieram depois de nós. Professor, uma das coisas que me chama muita atenção, já vi o senhor falar em vários lugares, já vi no YouTube, já li o seu último livro agora, junto com o professor Cortella, o Viver é que se Destina, agora de março, se eu não me engano, de 2020, é que a sua fala, ela tem no meu entendimento, ela tem uma característica transversal que o senhor faz um convite para que a pessoa conheça a si mesma, para que ela se olhe. Então, a sua fala faz um convite muito sutil para que a gente se observe, se conheça, inclusive como o senhor acabou de falar, para esse professor verificar se tem sentido ou não o que ele está fazendo. A VVC é uma plataforma que olha o professor de maneira integral, considerando as dimensões emoções, mente, corpo, propósito ou sentido. Para o senhor, desenvolvermos um olhar integral que convide o professor ao mergulho de autoconhecimento. O senhor acha que ajuda nesse nosso caminho de significar a vida? Bem, se você não consegue dar esse sentido, talvez você tenha que fazer uma reavaliação. O magistério é uma vocação muito específica. Eu comparo sempre a tocar o oboé, que é um instrumento complicado, de palheta dupla. É um instrumento que exige muito treino. E não é o instrumento mais popular no mundo. Acho que eu nunca vi alguém do meu pai é oboísta. Então, não é para todo mundo. Isso não é ruim, isso é bom. Mas o magistério também não é para todo mundo. O magistério é uma vocação específica de quem ama o conhecimento e de quem se interessa na sua transmissão. É alguém que tem habilidades cognitivas e também tem habilidades psicológicas para enfrentar pressão e habilidades, vocês vão se espantar de ouvir, teatrais. Porque um bom professor é também um ator, porque ele deve seduzir uma plateia constantemente. Deve seduzir, ora com gradações de voz, ora com bom humor, com movimentação. Ele funciona como um bom ator que se movimenta no palco.
Se fosse apenas o conhecimento, daríamos aos alunos apenas livros, e eles leriam o bom conhecimento. Mas os livros estão distantes dos alunos, e eu sou a ponte que vai unir esse conhecimento formal, que está nos livros ou na internet, para os meus alunos. O conhecimento existe, ele está aí. Eu vou ser a ponte que faz o aluno chegar a essa ilha do conhecimento e vou ser a rede que permite a ele segurar conceitos, e conceitos significativos que vão iluminá-lo, que façam aquela, a gente chamaria de epifania, uma iluminação na sala de aula, quando o aluno vê que algo tem sentido. Para quem dá aula há muito tempo como eu, vários colegas aqui têm até mais do que eu tenho, meus 37 anos de magistério, tem gente que dá aula mais tempo, outros menos, você encontra às vezes um aluno que era um terror, e o reencontra 30 anos. Passaram-se 3 décadas, e lá está ele, agora pai de família, trabalhador. Você pensa naquele ser possuído por Satanás, que você deu aula lá atrás, naquele cara de boné enterrado, mascando chiclete, arrogante, e hoje um pai de família. O primeiro gesto de esperança do professor, e que noto quando alguém é professor, é o mesmo gesto de um pai e de uma mãe para um filho adolescente. Eu olhar para aquela semente tosca, às vezes agressiva, e pensar, aí tem uma planta completa, eu preciso ajudar a crescer. Aí tem um potencial. Rousseau, quando revolucionou a educação com o seu Emílio, deixou bem claro que o adulto é filho da criança, ou seja, que o adulto é fruto de uma experiência anterior. E nada é mais marcante para a criança do que família e escola. Esse é o tema de todo psicólogo. Ninguém vai para o consultório do psicólogo por um tema que não seja família ou escola. Então, olhar aquele potencial, ter paciência com o sentido do humano, observar que o aluno agressivo não é agressivo com você, ele é agressivo com o mundo. Ele está de mal com o mundo, não é particularmente com você. E é um pedido de socorro, que ele vive uma realidade, muitas vezes, muito agressiva. Ah, ele gritou comigo, que sou professor. Caro colega, queridíssima colega, ele grita com o pai e com a mãe. Ele grita com o pastor, ele grita com o padre, ele grita com a autoridade, ele grita com todo mundo. Ele só não grita com quem estiver com uma arma apontada para ele. Aí ele vai ficar quietinho se ele não for louco. Ele grita com todo mundo. É uma tentativa de comunicação, não é pessoal. Tantas vezes eu errei no passado porque eu interpretava que era uma agressão pessoal. Aquele aluno que lhe diz aquela coisa terrível, usa um palavrão ou sai batendo a porta. Não é com você, não foi comigo nunca. É um grito diante da vida, é de raiva, uma vontade de um outro mundo. E eu, muitas vezes, colaboro, sendo também agressivo com ele, como eu fui tantas vezes com alunos. Então, é uma opção pessoal, em que eu vou misturar um pouco do psicólogo com o ator, do intelectual com o organizador de conhecimento, e vou ser uma ponte, às vezes de muito pouco, mas esse aluno, de repente, vai ver sentido. E esse sentido, essa ponte que o resgata de uma situação ou social ou intelectual, que é terrível. Se eu me acostumo com esse ambiente e digo ao aluno, bem, você não quer nada com nada, a escola não quer nada com nada, meus colegas não querem nada com nada, e o Estado, obviamente, não quer nada com nada, então por que eu vou ser esse Don Quixote, espetando moinhos e enfrentando gigantes? Eu também vou largar mão. Eu sou provavelmente a última esperança desse aluno de ter esse significado, de ter esse salto, de não entrar em um sistema em que ele é maltratado, de lutar com valores, exemplo, o combate ao racismo, o combate à homofobia, o combate à misoginia, são valores fundamentais na sala de aula, a tolerância com a diversidade, a tolerância com as orientações religiosas, de gênero, com as identidades étnicas, com as diversas religiões professadas em uma sala de aula. Fulano segue um rito afro-brasileiro, outro segue um rito pentecostal, outro segue o catolicismo, e assim por diante. Se a escola não for esse instrumento de tolerância ativa, de combate ao preconceito, quem vai ser? Não vai ser a rua, não vai ser o bar, não vai ser o baile funk, não vai ser esse o lugar que ele vai encontrar esse debate. É lá na escola, arduamente, com uma paciência que eu sempre comparo em palestras, que o esforço do professor, o meu esforço, o seu, o do senhor e da senhora é banho. Fez hoje, parabéns. Deu uma boa aula, parabéns. Amanhã, tudo de novo. Explicou bem no 6º ano A,
Amanhã vem o sexto C, de novo. Funcionou no sétimo ano A, não vai funcionar no B. Funcionou de manhã à tarde, diferente. Essa aula deu certo em março, não dará certo em outubro. Diariamente, é um exercício de um bonsai delicado que eu vou virando, cortando, regando, não é agronegócio. A aula não é agronegócio, não é ligar a máquina e esperar a colheita. É um exercício de olhar um por um e, ao mesmo tempo, ter um cuidado com todos. É um exercício de corrigir bem uma prova. E depois de corrigir bem no domingo, terminar tarde, dormir pouco, entregar para o aluno segunda de manhã e ele rasgar na sua frente, irritado com a nota que ele teve. E se você tivesse dado qualquer nota, como alguns fazem, não teria esse enfrentamento. É muito difícil ter valores quando você faz isso e recebe, ao contrário, tanta ou ingratidão, ou raiva, ou mais, e insistir. E aquele mesmo aluno que rasgou a prova para você, você na próxima prova corrige também bem e põe algum gesto de incentivo, entrega tentando incentivá-lo. É muito difícil. Por isso que eu entendo que tanta gente desista, tanta gente abra mão, tanta gente se torne cínico no magistério, porque é muito complicado, é muito complicado. E se já era complicado, piorou, né? Piorou, esse ano piorou, porque somos retirados dessa zona, eu usei lá no início, nós somos sequestrados. Então, é uma decisão. Eu acho que cada um sabe a resposta que deve dar. E cada um sabe se é ou não significativo, se faz diferença ou não, se eu aprendo ou não, se ainda é algo significativo. Foi a maior decisão que eu tomei na minha vida. Foi muito difícil. Houve momentos terríveis. Eu errei bastante, eu briguei com alunos. Só me orgulho de dizer que nunca bati um aluno, mas estive perto disso muitas vezes. Muitas vezes. Os alunos nem desconfiavam que quando eu estava em silêncio, olhando para o chão, eu estava concentrado para dizer, eu não vou espancar esse infeliz, eu não vou espancar esse feliz. E ele dizia que eu era calmo. Eu disse, não, meu filho, eu sou controlado. Eu sou controlado. E as coisas que eu tive que ouvir, ofensivas, as coisas que eu tive que ouvir muitas vezes, e outros colegas ainda piores, enfrentam problemas que eu não enfrentei, com tráfico de drogas na escola, com situações que eu não enfrentei, tem situações ainda piores. E eu me considero uma pessoa feliz por ter escolhido o magistério. Jamais poderia ter sido um advogado ou um médico. Sou e fui professor. E mesmo tendo outras atividades, em televisão, em palestras, sou e fui um professor e sempre serei um professor. E é o único título que eu me orgulho. Detesto que me chamem de doutor, mas me dá uma profunda alegria quando me chamam de professor, porque é um título pelo qual eu lutei. Não pelas licenciaturas que eu fiz, duas, mas porque eu lutei para ser um bom professor. E isso não foi imediato, eu melhorei. Um aluno, uma vez eu disse isso, e disse, nossa, senhor, foi pior? Fui, já fui pior do que isso, por incrível que pareça. Se você não tem equilíbrio psíquico, evite uma sala de aula, porque quem tem muito vai perder. E se você não tem, os alunos são profissionais, eles vão te enlouquecer. Fuja de uma sala de aula. É preciso um exercício psíquico muito forte de equilíbrio, porque eles vão olhar todos os seus defeitos, vão pegar seus pontos fracos e vão trazer à tona. Eu disse a um jovem uma vez que eu estava formando na Unicamp, ele me disse, eu comecei a dar aula, tem uma turma lá no fundo rindo, será que é de mim? Claro que é de você. Você é a piada, você é o professor. Vão rir do quê? Do ministro da Fazenda? Vão rir de você. Eles estão apontando para você, rindo. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Se você tiver vontade de chorar, esse não é um bom campo para você. Você tem que ter equilíbrio, saber que tudo será lembrado, tudo será dito. E você vai fazer um gesto de resiliência, de resistência e fazer um trabalho e vai ver em cada aluno difícil uma chance de transformar aquele grão de areia em pérola. Não é fácil. Se você já foi agressivo com o aluno, bem-vindo ao meu clube. Já fui várias vezes. Se você já gritou com o aluno, parabéns. Parabéns. Você é humano, mas tenho que lutar, eu tenho que melhorar. Hoje eu sou um professor melhor do que eu era com 19 anos, quando eu comecei a dar aula. Eu sou um professor melhor do que eu era naquela ocasião. E, professor, a partir dessa sua própria experiência, que o senhor reflete de forma tão potente, né? Porque a gente se vê
no que o senhor diz, mas muitas vezes a gente não tem coragem de dizer isso, de assumir, por exemplo, que a gente sente raiva diante da interação, da maneira como a gente é tratado, ou quais são os complexos, muitas vezes de inferioridade, que surge a partir dessa interação. E o senhor nomeia isso, o senhor encontra um lugar no mundo para dizer isso. Então, a partir da sua experiência, quais caminhos possíveis para que o professor, a professora possa desenvolver esse olhar talvez mais humano, ou encontrar esse equilíbrio, porque uma das grandes preocupações nossa que trabalhamos com o professor, como o senhor sabe, é a depressão, é o burnout, a partir dessa interação difícil, dessas vezes agressividade, dessa dificuldade. Quais os caminhos possíveis que serviram para o senhor e que pode inspirar quem está nos assistindo? Eu acho que o desafio, se eu vou pensar no professor como um ser integral, começa o desafio socrático do autoconhecimento. Então, o aluno te xingou, tem duas chances, ou é verdade ou é mentira o que ele diz. Eu posso pensar como o filósofo Epicteto, falaram mal de você? Imagina se soubessem tudo, ainda bem que só sabem aquilo. Imagina se tivessem o conhecimento de todas as coisas. Eu tenho que saber que ao pisar em sala de aula, eu entro em uma espécie de jogo, e é um jogo para saber se eu sou ou não equilibrado. Os alunos estão jogando esse jogo e eles jogam bem. Então, eu tenho que saber se eu vou ou não me sentir abalado em relação a tudo isso. Então, segundo lugar, se eu me conheço, se eu tenho esse conhecimento, eu tenho diante de mim três atitudes. Essas atitudes são muito importantes. Tem uma francamente ruim, é a antipatia. O antipatose é o enfrentamento dos sentimentos através de uma atitude negativa. Eu olho para o aluno, tenho cara azeda, eu grito com ele, isso é a antipatia. A antipatia é um erro profundo na educação. A antipatia não forma bons professores. O passo seguinte, que é muito melhor, mas não é o ideal, é a simpatia. Eu entro sorrindo. Às vezes eu digo algo duro para os alunos, mas sempre porque a minha preocupação é com eles e não comigo. Essa é a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade supõe que os alunos servem a ele. Autoritarismo. A autoridade sabe que eu posso pedir um aluno para sentar, porque isso vai facilitar o aprendizado dele. Se eu começo a ficar autoritário, eu me aproximo de desembargadores, que vou achar que aquele fulano é analfabeto e que não está respeitando a minha função. Ponham a imagem de algum desembargador que você conheça recente na sua geladeira para dizer no seu refrigerador, para dizer assim, eu não quero ser assim, eu não quero virar isso. Porque se é para ser assim, que essa arrogância, pelo menos eu quero salário de desembargador. Se é para ser arrogante, que eu seja bem pago para ser arrogante. Bem, a simpatia é boa. Eu entro sorrindo, eu tento atender com um sorriso, eu sou receptivo ao meu aluno do ponto de vista da atitude física e da voz. Mesmo que às vezes eu tenha que ser um pouco mais duro. Agora, o grande desafio para quem lida com o ser humano, essencial para professores, psicólogos, diretores e coordenadores, é a empatia. É a capacidade de sentir junto e não apenas de sorrir. O sorriso é uma estratégia de venda. Ele vai do vendedor de sanduíches do fast food até qualquer vendedor, porque a simpatia do sorriso é uma estratégia psicológica para facilitar a venda. Ela funciona, mas não é o ideal. Um professor não deve ser antipático. Ele precisa começar simpático. Mas o grande momento é quando eu olho para um ser humano que está indisciplinado e irritado e tento entendê-lo. E penso, qual seria a frase que vai tirá-lo desse looping de frustração? Qual seria a ideia, o gesto que vai tirá-lo desse looping de agressividade? Ou eu vou forçar que esse looping seja ainda mais intenso? Ou seja, como eu faço para tirá-lo desse jogo que ele entrou e que ele está convidando que eu entre também? Qual seria a atitude? Na minha experiência, muitas vezes, chamar esse aluno com profunda empatia, conversar com ele à parte e perguntar como ele está, como é a vida dele, por que ele tem essa atitude, muitas vezes isso mudou radicalmente um aluno. Em outras não adiantou nada. Ele continua agressivo até o final do ano, não adiantou nada a minha conversa. Não dá certo sempre, você sabe disso. Não dá certo. Se fosse uma fórmula, todo mundo daria bem aula. Tem alunos que você trata bem 3 anos, ele sai cuspindo e falando palavrão no 3º ano do ensino médio, não adiantou nada. O tempo não foi suficiente. Mas tomando Eclesiastes 3, que eu gosto muito, tudo tem seu tempo e sua hora. E às vezes um aluno vai despertar
depois. Muito tempo depois. Então, a empatia é fundamental. O primeiro gesto, o autoconhecimento. Seu aluno vai dizer, sua meia está furada. Engordou, hein, professor? Está careca, hein? Ele vai testar seu equilíbrio psíquico. Agora, você tem alguma dúvida sobre sua orientação de gênero? Tem alguma dúvida sobre sua forma física, sua voz, sua aparência? Saiba, o aluno vai descobrir e vai atacar. Como um bom lutador, se ele vê que está doendo seu braço, é ali que ele vai bater. Ele é um bom lutador. Ele é um intuitivo lutador. Seu braço você encolheu de dor, o braço está doendo. Esse é o ponto que eu vou bater mais. Esse é um bom lutador. Resta saber como é que você vai agir. Magistério não é para fracos. Magistério não é para gente desequilibrada. Agora, eu consegui me conhecer um pouco, consegui saber que aquele aluno está ali em um jogo e que eu não vou entrar nesse jogo, eu repito o que eu disse no livro Conversa com um Jovem Professor. Em uma sala de aula, é muito importante que exista um adulto ao menos. Seria bom que fosse o professor. Que na sala de aula tenha 40 adolescentes ou crianças, é natural o desequilíbrio. Se alguém for equilibrado com 8 anos de idade, gente, é um ET, é um mutante, é um X-Men. Você tem que cuidar. Uma pessoa que tem 10 anos é equilibrada, sábia. Não, não. Quem tem que ser equilibrado é o adulto. Eu estou em um avião. O avião passa por uma instabilidade enorme. Que meu colega de voo esteja assustado é compreensível. Mas imagina se o piloto sai da frente dizendo, é uma turbulência, é uma turbulência. Aí eu fico assustado. Você, professor, é o piloto da sala. Você não pode gritar na turbulência. É o seu equilíbrio que a turma espera. E diariamente. Às vezes eu recomendava a colegas assim, nós vamos entrar agora no ensino fundamental, estamos sendo a sala dos professores. Vamos dar as mãos, se as pessoas acreditam, isso faz diferença para elas, hora de uma oração, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, vamos entrar naquele sexto ano, todo mundo vai, força, coragem, volta, lava o rosto, dá as mãos de novo, faz uma meditação, porque não é fácil. E tem que ser renovado isso diariamente. Eu vou entrar em uma situação difícil. Eu quero transformar essa dificuldade em oportunidade. E eu quero ser um bom profissional. Quero fazer diferença para eles. Eu quero ser o único no meio daquela realidade, ou de pobreza intelectual, ou de pobreza material, ou ambas, que vai olhar para ele e dizer, você é uma pessoa única. E esse conhecimento pode te transformar. E ele vai ter raiva, ele vai botar mais alto o som do seu fone de ouvido, e ele vai rasgar a prova, e no dia seguinte eu vou dizer de novo, ele é único, que ele é insubstituível, que eu poderia não fazer isso, mas eu faço porque eu confio nele. Há uma chance de que alguns alunos ouçam isso. E se um único aluno te ouviu e teve essa virada, é extraordinário. É extraordinário. É uma das grandes maravilhas do magistério fazer essa diferença, ter contato com a eternidade. Então, equilíbrio, sabedoria, cuidado com o corpo, renovação constante e aquela atitude resiliente de poder enfrentar todo dia, a dificuldade e saber que todo mundo pode melhorar. Como diz um dos grandes pedagogos da história, Comênios, no século XVII, na obra Didática Magna, que eu acho extraordinário, livro que tem em português pela Martins Fontes. Ele escreve na Didática Magna, todos podem aprender. Infelizmente, cada um em um ritmo e em um tempo. Infelizmente, cada um tem seu tempo, sua hora e seu método. Uns aprenderão imediatamente, outros não aprenderão ao longo dos 4, 5 ou 6 anos que eu der a aula, mas vão guardar aquilo que foi dito. E eu tentei muito. Já todo mundo desistiu do aluno. A escola desistiu, os pais desistiram, o Estado já desistiu há tempo. Restou você nessa guerra. Se você desistir, ele realmente não tem chance. Ele vai ser sempre o analfabeto, que o desembargador vai humilhar porque não fala francês. Então, eu não quero fazer parte daqueles que querem aprofundar o desnível, a desigualdade e a violência que esse país pratica, em particular contra negros, em particular contra mulheres, em particular com pessoas fragilizadas pela situação social. Eu não quero aumentar isso, eu quero diminuir, porque já tem bastante gente aumentando. E esse olhar que o senhor traz vai ser fundamental agora
que estamos nos preparando para o retorno das aulas, né? A gente não sabe como os alunos vão voltar, então essa consideração que o senhor faz, vai ser essencial agora nesse momento, né, professor, de programação para voltar. Sem dúvida, porque, lembrem-se, não tem ninguém na escola, ou na Secretaria Municipal, Estadual, ou no MEC, não tem ninguém que tenha essa experiência. Então, ninguém pode nos orientar. Não tem ninguém. A última vez que as aulas foram suspensas por epidemia foi entre outubro e dezembro de 1918. Ninguém lembra disso na escola. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos 102 anos para lembrar disso. Aliás, mais que eu teria que estar na escola em 18. Ou seja, ninguém lembra disso. É uma situação nova. Vou ouvir quem pode dar opinião sobre doença. Médicos. Não é o grupo de WhatsApp de churrasco. Não é uma live de um tiozão que depois do futebol disse alguma coisa. Não. São médicos. Cuidados com a minha... Lembre-se, seu aluno não é grupo de risco. Você provavelmente é. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Eu vou voltar em uma situação com certa tensão. Só que esse ano é muito curioso, muita gente está preocupada com a parte cognitiva, conceitos, e se esquece que exatamente a educação que prepara para o futuro é a educação que responde a problemas. E esse ano tem o risco, em meio a esse caos, de ser um dos anos mais significativos na história, na biografia, no currículo do meu aluno. Porque ele foi obrigado a enfrentar uma situação que ele não conhecia, que ele não sabia, que ele não conseguia. E isto é a educação do futuro. Agora, o que é mitocôndria, binômio de Newton, a área do triângulo retângulo, oração reduzida de gerúndio, lembre-se, meu colega, minha colega. Se não é a sua área, você estudou e você esqueceu. Você se esqueceu disso também. E você não teve epidemia antes. Então, eu acho que o desafio cognitivo, eu disse lá no início, eu quero enfatizar, o desafio cognitivo talvez seja prejudicado esse ano. Mas a educação não é o ato de dominar conceitos, é o ato de responder a perguntas e problemas, formular hipóteses e ressignificar o conhecimento. Então, esse ano tem o risco de ser um ano muito rico no campo educacional, pelo menos um ano significativo, para que eu possa dar uma resposta nova, original, interessante, que é uma resposta sobre você enfrentou risco de vida, crise econômica. O que é que eu, como historiador, como geógrafo, como literato, como especialista em atividade física, posso responder para você nesse momento? O primeiro processo é trazer a realidade do aluno, processo socrático, a gente chama de maiêutica, eu trago a realidade do aluno para mim. E aí eu passo a fazer perguntas para que ele se situe. Está achando que foi difícil? Vamos tirar um pouco da nossa importância, gente. Vamos voltar à década de 40 na Holanda. Tinha uma aluna que tinha que estudar em meio a uma crise, Anne Frank. Se ela fizesse barulho durante o dia, seria denunciada e morreria num campo de concentração. Ela tinha que estudar com pouquíssima comida, um ensino à distância dado pelo pai, porque não tinha professores, e Anne Frank teve que fazer homeschooling em um porão em Amsterdã. É muito pior do que o que você está enfrentando. É muito mais grave. É muito mais difícil. Só para a gente não achar que a gente está no pior dos mundos, já houve mundos piores. E cada um teve que dar uma resposta em uma situação, em um determinado contexto. Hoje, pedem que eu, Leandro, e cada um tenha que responder algo que ninguém sabe a resposta. Como eu dou aula através de computador. E segundo, como eu volto depois de uma pandemia? Ninguém tem essa resposta. Só gente equilibrada vai dar a melhor resposta, ouvindo especialistas em epidemia, médicos e não meu grupo de WhatsApp. Muito bem, professor. Nós aqui da VVC temos conversado bastante sobre quais são esses conteúdos relevantes, quais os conteúdos que importam quando as aulas agora voltarem, o que que importa, o que que é significativo ensinar. E antes de dar o meu E antes de passar para o senhor fazer as suas considerações finais, porque o nosso bate-papo, infelizmente, para mim e para os mais de 15 mil professores que estão ao vivo, gestores no Facebook, só para dizer para o senhor que a sua fala repercutiu muito sobre amor e chegou muitos professores no Facebook dizendo que não vão largar a profissão, apesar de toda a dificuldade que amam. Então, a sua fala tocou muitos professores que estão nos assistindo. Então, vou dar o meu recado e vou passar para o senhor encerrar com as suas considerações finais.
Só de lembrar para vocês que querem conhecer mais a VVC, que o nosso endereço é www.vivc, que é com sc.com.br. A VVC é uma plataforma completamente gratuita, é uma iniciativa do Instituto Península, com abordagem de formação integral, com foco, sobretudo, na escola pública. É gratuito, você pode, de qualquer escola, escola pública, particular, se você tem interesse em percursos formativos de autoconhecimento que aborda o corpo, a mente, as emoções, o propósito, você vem aqui, conhece a VVC, que é www.vvc.org.br. Professor, eu quero, antes de passar para o senhor nessa reta final, só dizer que eu sou do Acre, de uma cidade na fronteira com Peru, nasci em uma cidade chamada Porto Walter, uma das cidades menos urbanas do Acre. Hoje, para chegar lá, ainda é a principal via fluvial. E a minha mãe, quando soube que eu estaria aqui hoje com o senhor, ela me ligou e disse: olha, meu filho, você chegou no ponto máximo que alguém pode chegar na vida, e queria dizer para o senhor, honestamente, que é uma honra para nós da VVC, do Instituto Península, e pessoalizando um pouquinho a honra, dizer que é uma honra muito grande na minha trajetória ter o privilégio de ter essa conversa com o senhor. Devolvo para o senhor fazer as considerações finais sobre o tema. Muito obrigado, João Paulo. Você tinha dito no nosso encontro preparatório de teste que você havia nascido em um estado da região norte, o Acre, que é um estado muito caro para mim, mas eu só conheço de fato Rio Branco e a Grande Rio Branco. É um lugar distante, em uma região de menor comunicação do que Sudeste e Sul. Você disse que tem que fazer um longo trajeto de barco nessa realidade da Amazônia. Você nasce em um estado que não é central, em uma cidade que não é central no estado central, e você estudou. E, ao estudar, eu acho que algum professor poderia ter chegado e ter dito assim: bom, você está aqui no Acre, nessa cidade pequena, né? Esse menino, o que eu vou fazer? Alguém acreditou em você, como alguém acreditou em mim no interior do Rio Grande do Sul. Quando um professor acredita no aluno, no interior do Acre ou do Rio Grande do Sul, no centro de São Paulo, no interior do Piauí, isso faz uma diferença enorme. Você dirigiu essa fala, você utilizou um português absolutamente correto, com boas ideias, com ideias sofisticadas, você demonstrou inteligência e preparo apesar da juventude, do seu pouco tempo de vida. Como eu brinquei com você, quando você disse um dos dias mais importantes da minha Mais vida. importante da minha vida, um dos dias mais importantes da minha vida hoje. Deve ser curta para que o encontro comigo seja um dia importante. Mas eu espero que ela seja muito longa e muito significativa. Então, a partir do seu exemplo, João, e manda um beijo para sua mãe, para quando ela puder ouvir isso, que Dona você Darcy. chegou lá. Mas o mais importante é continuar chegando. Porque chegar lá é um pódio. E a vida só tem horizonte, ela não tem pódio. Então, se você chegou lá, nossa, hoje eu fiz uma live para milhares de pessoas, entrevistei alguém que eu já tinha lido, o Leandro Carnal, bem, você vai continuar chegando, amanhã é um novo dia, vai ler novas coisas, você vai continuar lutando por isso. E chegar continuamente é próprio da área da educação, porque nós precisamos viver, nós precisamos florescer, nós precisamos ser, precisamos sobreviver, porque, como se diz na Guerra dos Tronos, o inverno está chegando. O inverno está sempre chegando. E o inverno sempre é um risco. E essa aposta de um professor, de um educador, em um aluno, em um ser humano, é a coisa mais revolucionária nos meus 57 anos de vida, tendo viajado o mundo inteiro, acompanhando aulas em diversos países e vendo no interior da África ou da Ásia um professor seduzindo os alunos com uma história fascinante e os alunos olhando aquele ser, contando e expandindo os horizontes deles, mostrando horizontes, dizendo: você nasceu aqui em Uganda, mas tem um mundo lá fora. E esse mundo pode ser transformado por você. Toda vez que isso aconteceu, eu sinto que um professor tocou na eternidade e ele não sabe, como talvez nem todos os nossos professores saibam daquilo que a gente faz. Para encerrar, eu lancei um livro há 3 anos na Feira do Livro em Porto Alegre e tive o privilégio de ver na fila de autógrafos minha alfabetizadora. Então, imaginem um ato feito em 1968, quando eu tinha 5 anos de idade e se podia entrar na escola antes dos 7, naquela ocasião anterior às regras atuais. Aquele ser humano que pegou e dirigiu meu lápis para fazer a letra O e A,
tentou melhorar minha letra, o que isso foi um fracasso do ensino, nunca melhorou, continua horrorosa até hoje, mas me alfabetizou e me deu o maior presente. Depois da vida, depois que os meus pais me deram a vida, o maior presente foi a professora que me ensinou a ler e escrever, porque eu utilizo todos os dias, utilizo hoje quando vejo aqui a tela do computador. 52 anos depois, a ação dessa professora está em mim. O presente que ela me deu, a paciência que ela teve comigo, e o carinho que ela teve comigo, e outros profissionais de educação. O mínimo que eu quero fazer pelos meus alunos é o mesmo. Que eles continuem também recebendo isso, em condições, às vezes, muito mais difíceis do que meus professores tiveram. Mas se não eu, quem? E se não agora, quanto? Entre o professor e sua luta e a desistência deles está a barbárie. Se os professores abrirem mão, aí a barbárie está instalada, porque não tem mais ninguém que ampare esses alunos, não tem mais nenhuma trincheira. Nós somos a única trincheira contra a barbárie, que é a educação e a educação pública nesse país. Então, pensem, aproveitem as ideias que quiserem, adaptem, só você sabe onde está seu aluno, sua sala de aula, sua realidade. Eu não sei, cada um tem uma. Aproveite o que for útil, ignorem o que não for adequado e continuem. Educar é a mais sofisticada vingança contra a desigualdade, a injustiça e a ignorância do mundo. É uma vingança deliciosa. Só por raiva eu vou dar uma boa aula e vou punir aqueles que não pensam na igualdade, na justiça ou na educação. Isso é a grande vingança positiva. E a única praga que você pode lançar em um aluno, para encerrar, a única praga ética, é olhar para ele, sorrir e desejar que ele seja feliz, com muitos filhos no futuro. É a única praga ética que um professor pode lançar, que você tenha 5, 6 filhos saudáveis, com pulmão pleno e talento para o tambor e a bateria. É a única praga ética que você pode lançar, que eles cresçam e tenham seus próprios filhos. Pense nisso, que isso desestressa imediatamente. Um dia ele terá 3 ou 4 filhos, ou pior, vai ter uma turma para dar aula. Aí sim, você estará completamente realizado. Muito obrigado pela atenção, gente. Sigam. O Brasil precisa de nós mais do que nada. Nem todo mundo precisará de um advogado, felizmente. Com sorte, alguém não precisa de médico a vida toda. Mas todo advogado, todo médico teve um professor um dia. Nós somos a única função universal do planeta. Todos dependem de um professor que lhe ensinou alguma coisa. Somos indispensáveis. Não deixem que alguém diga isso ao contrário para vocês. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite para todos. Muito obrigado. Eu vou só dar o último recadinho, que quando os professores que estão nos assistindo for entrar na plataforma vvc.org.br, se tiver alguma lentidão, é pela quantidade de pessoas que estão entrando pós-conversa com o professor. Então, tenha um pouquinho de paciência com a gente, que a plataforma está um pouco lenta, mas está no ar, está funcionando, e a gente espera vocês com muito carinho. Professor, para finalizar, efetivamente, separei um trecho minúsculo do livro do Guimarães, que eu gosto muito, para terminar, oferecendo para o senhor, que o trecho diz assim: o Senhor mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afina ou desafina a verdade maior. É o que a vida me ensinou e é isso que me alegra de montão. Um grande prazer, até o próximo encontro, muito obrigado. Até logo a todos e boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.